os gentios, que eram aqueles que não eram judeus. E hoje nós temos o Evangelho do Senhor Jesus, começando pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo não estava no dia da ceia, mas ele ensina para o povo de Coríntios assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Como que o apóstolo Paulo recebeu? Através do Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado, mas o Espírito Santo estava aqui. O Espírito Santo está nesse lugar. Aleluia. Jesus, ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo do Senhor está aqui falando conosco. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor está dizendo para esta igreja, para aqueles que estão aqui, como que nós devemos participar da ceia dignamente. Aleluia. Como que nós devemos fazer a ceia corretamente. Pastor, nós temos que seguir a doutrina da igreja? Não. Nós temos que seguir a doutrina da palavra. Doa quem doer. Doa a qualquer pastor ou pastora que está escutando essa pregação e que acha que a ceia é diferente. Não é. Tem que seguir a Bíblia. Aleluia. E aquilo que a Bíblia diz é o que nós temos que fazer. Porque a ceia não é da igreja. A ceia não é do pastor. A ceia é do Senhor. E se a ceia é do Senhor, tem que ser feito do jeito que o Senhor disse que tem que ser feito. Glória a Deus. E é essa maneira que nós vamos aprender hoje. Do jeito que o Senhor disse que a ceia deve ser feita. E ele fala assim, versículo 23: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, pegou um pedaço de pão, né, que naquela época era um pão sem fermento, parecia uma pizza. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, quebrou aquele pão no meio e disse: tomai, comei, falando isso para os apóstolos: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pastor, mas eu aprendi que o pão é o corpo de Cristo. Eu aprendi isso. O pão é o corpo de Cristo. Quando eu estou comendo pão, eu estou comendo o corpo de Cristo. Sabe por que você aprendeu isso? Porque as pessoas não ensinam a Bíblia para você. Você aprendeu errado, porque as pessoas não ensinam o que está escrito na Bíblia. E até tem religião que nem usa a Bíblia. Por isso que vocês aprenderam errado. Por isso que vocês acham que o pão é o corpo de Cristo. Não, nós vamos ver na Bíblia. Está aqui. Jesus falou. Jesus falando. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isso aqui é um memorial. Não é o corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo. Simboliza o corpo de Cristo. Porque se isso aqui fosse o corpo de Cristo, nós novamente estaríamos fazendo o sacrifício de Jesus aqui na igreja. E não precisa mais fazer o sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício. Por isso, quando nós participamos da ceia, quando nós pegamos o pão, nós comemos esse pão sabendo que espiritualmente ele é o corpo de Cristo. E nós fazemos isso em memória de Jesus, lembrando que o corpo de Jesus foi partido lá na cruz, lembrando que o corpo de Jesus foi estraçalhado por chicote, lembrando que o corpo de Jesus foi espancado, que foi machucado. E ele diz que pelas suas feridas somos sarados. Pelas suas feridas nós somos curados das enfermidades. Jesus levou na cruz aquilo que nós merecíamos. Então, quando nós participamos da ceia, espiritualmente nós lembramos
do corpo de Jesus que foi moído na cruz. Glória a E Deus. nós lembramos que através daquele corpo que foi moído na cruz, hoje nós podemos ser curados das nossas enfermidades. Aleluia. Amém? Então, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo continua ensinando e falando que no dia da ceia, o Senhor Jesus, no versículo 25, diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Pastor, eu aprendi que quando eu participo da ceia do Senhor e eu tomo o suco de uva, é o sangue de Jesus. Muitos aprenderam assim. Quando tomo, eu estou tomando o sangue de Jesus. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós tomamos o suco de uva, ele representa o sangue de Jesus. Ele simboliza o sangue de Jesus. É em memória do que Jesus fez. Em memória do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Em memória do preço de sangue que foi pago pelos perdão dos nossos pecados. Sabia que você tinha uma dívida? Você tinha uma dívida. Sabia que você não entrava no céu se você não pagasse a dívida? Você tinha uma dívida. E você não ia conseguir pagar. Podia juntar toda a fortuna da terra. Você não ia conseguir pagar essa dívida. Porque a dívida que você tinha com Deus era uma dívida de pecado. E essa dívida foi paga com o sangue de Jesus. Hoje o sangue de Jesus é o penhor dessa dívida. Hoje você tem direito à graça de Deus, à salvação do Senhor, ao pagamento da dívida de pecado através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então por isso a importância de você estar aqui hoje. A importância de você participar da ceia do Senhor, de você memorizar que o pão representa o corpo de Cristo, que o suco de uva representa o sangue de Jesus. A ceia representa e simboliza o sacrifício de Jesus. Você tem que saber o significado do que isso representa. Não é tomar ceia de qualquer jeito. Não é tomar ceia de qualquer maneira. Não é assim. É você saber o que você está fazendo. É você saber que isso é de máxima importância. Porque você está lembrando todos os meses, toda uma vez por mês, do sacrifício que o Senhor fez por você. Então, o pão e o suco de uva não pode ser transubstanciado. Não pode haver uma transubstanciação. O que é isso? É que o pão e o vinho é o corpo e o sangue. Não. Ele representa. Ele simboliza. É em memória. É para a gente lembrar. Você não pode comer o pão de qualquer jeito. Você come o pão lembrando que é o corpo. Você toma o suco lembrando que o sangue foi derramado pelos teus pecados para pagar a tua dívida diante do Senhor. É por isso que só pode participar da ceia quem é batizado. Ah, pastor, agora tem igrejas que dá a ceia para todo mundo. O que eu falei para vocês agora? Vocês têm que saber o significado do que vocês estão fazendo. Não tem como você participar da ceia sem você saber o que você está fazendo. Sem você saber o significado dessa celebração. O significado do pão, o significado do suco. Por que você está fazendo isso? Por que você vem na igreja? Pastor,
Mas é que o dia de ceia é o dia que a igreja está cheia, eu preciso estar lá. Não, mais importante do que isso é você vir se alimentar espiritualmente de Jesus. Quando você come do pão e você bebe do suco de uva, você se alimenta espiritualmente de Jesus. Mas por que eu preciso desse alimento? Para que você cresça na graça e no conhecimento. Todo mês que você vem aqui tomar ceia, todo mês você sabe mais do Senhor. Todo mês o Senhor se revela mais para você. Todo mês você tem mais intimidade com o Senhor, porque você está se alimentando espiritualmente de Jesus. E você precisa desse alimento. E se você não comer desse alimento, daqui a pouco você está fora da igreja. Porque você fica fraco. O que acontece se teu corpo não comer? O que acontece se teu corpo não tomar água? Ele fica fraco, ele fica anêmico, ele morre. A mesma coisa é com a nossa alma. Se você não se alimenta espiritualmente de Jesus, através da ceia, você fica fraco, você fica anêmico, você morre, você perde a tua salvação. É por isso que muitos estão desviados. É por isso que muitos estão fora da igreja. Porque a ceia fortalece você. Fortalece a tua alma. Fortalece você espiritualmente. É importantíssimo que vocês estejam no dia da ceia. Porque é o dia que vocês vão alimentar a alma de vocês espiritualmente de Jesus. Aleluia. Esse é o significado da ceia. Por isso que tem que participar da ceia só quem entende o que está fazendo. É que nem o batismo. É que nem o batismo. Tinha uma igreja que estava batizando num dia de muito calor. E um homem estava passando e perguntou para aquela igreja se ele podia se batizar. E a igreja falou, não, pode se batizar. Venha se batizar. E aquele homem foi lá e desceu as águas. Só que depois que ele subiu das águas, ele falou assim, nossa, que refrescante. Estava um calor. Adiantou o batismo? Porque ele não sabia o significado do que ele estava fazendo. A mesma coisa que a ceia. Se você tomar ceia sem saber o que ela significa, se você tomar ceia sem saber o que você está fazendo, é a mesma coisa que você se batizar sem saber a importância do batismo. Sem saber que você começa a fazer parte da família de Cristo. Sem saber que naquele momento você é selado com o Espírito Santo, com a marca da promessa. Sem saber que naquele momento o diabo e os demônios não têm mais poder sobre a tua vida, porque você desceu as águas do batismo e entregou a vida para o Senhor Jesus. E a partir daquele momento você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Naquele momento você cumpre toda a justiça de Deus. Naquele momento você confessa diante de todas as testemunhas que estão assistindo o batismo que agora você verdadeiramente é filho de Deus. Aleluia. Porque antes você era apenas criatura de Deus, mas você ainda não tinha se tornado filho. Filho é quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Filho é quem se batiza. Filho é quem participa da ceia. Por isso, se um dia vocês entrarem numa igreja que se diz evangélica e lá não tiver batismo, lá não ensinar o que é batismo, lá não tiver ceia, lá não ensinar o que tiver ceia, cai fora de lá correndo. Porque as duas principais ordenanças, os dois principais sacramentos da igreja é o batismo e a ceia. A igreja tem que pregar a palavra, tem que ensinar a palavra, tem que ensinar a doutrina e principalmente tem que batizar e celebrar a ceia. Através do batismo, a pessoa começa a fazer parte da família de Deus. Através da ceia do Senhor, os filhos de Deus são alimentados espiritualmente do corpo de Jesus.
Amém? Amém. Então, depois que Paulo ensina a igreja como participar da ceia corretamente, agora Paulo vem falar das consequências que pode acontecer para aqueles que participam da ceia sem saber o seu verdadeiro significado. Aleluia. Ele vem dizer para aqueles cristãos que participam indignamente da ceia quais são as consequências disso. Acompanhe o apóstolo Paulo escrevendo isso no versículo 27 a 32, que está escrito assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui entra a maneira como nós devemos estar antes de participar da ceia. Pastor, como que a minha vida tem que estar diante de Deus para mim participar da ceia? Sem pecado. Mas como? Eu cometo pecado toda hora, todo momento. Cometo pecado em pensamento. Não tem jeito, todo dia eu peco, toda hora eu peco. A Bíblia diz que não existe um justo sequer sobre a face da terra. Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque a Bíblia diz que todo mundo é pecador. Todo mundo. A criança já nasce pecadora, porque ela tem a natureza do pecado. Nós não pecamos porque nós queremos, mas nós pecamos porque nós nascemos com a natureza de pecado de Adão e Eva. Por isso nós pecamos. Mas como então, pastor, eu participo da ceia sem ter pecado? Confessando os pecados. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas pastor, o meu pecado é grande, hein? A coisa é braba. Se eu falar para o senhor, vai arrepiar o cabelo. Não importa. A Bíblia diz que a partir do momento que você confessa o teu pecado, ele é perdoado. Por isso que o pastor não pode dizer quem deve tomar ceia ou quem não deve. A única coisa que o pastor tem que ensinar é que quem toma ceia tem que ser batizado. Porque uma pessoa que não sabe o significado do batismo, não sabe o significado da ceia. Então, como que uma pessoa que não é batizada vai participar da ceia, se nem o significado do batismo ela sabe? E quando o Senhor Jesus, ele deu a primeira ceia para os apóstolos, todos os apóstolos eram batizados. Até o Senhor Jesus era batizado. Por isso que a ceia é para cristão. A ceia é para filho de Deus. A ceia é para quem entende o que está fazendo. E não é de qualquer jeito. Não é do jeito que a igreja de Corinto estava fazendo. Um banquetão lá, com comida, com bebida. Os caras eram comilão, eram beberrão. E depois queriam tomar ceia. E Paulo fala, não é desse jeito. Você chega para tomar ceia com a barriga cheia de comida, cheia do vinho, desprezando os pobres, desprezando os humildes da igreja, e depois quer participar da ceia, está errado. Não é desse jeito, comilão, beberrão, fazendo festa, fazendo banquete, não é desse jeito, é coisa séria. Sem saber o significado do que vocês estão fazendo, não adianta nada participar da ceia. A ceia é para filho de Deus. A ceia é para aquele que confessa os seus pecados.
A ceia é para aquele que é batizado. A ceia é para aquele que faz parte do corpo de Cristo. A ceia é para aquele que reconhece que tem erro e que precisa mudar. É para aquele que reconhece que tem erro e que precisa mudar de comportamento. É para aquele que reconhece que tem erro e que precisa mudar de hábito. É para aquele que reconhece que tem erro e que precisa mudar de vida. Por isso que existe a palavra conversão. Conversão. Eu ia por um caminho e eu faço uma conversão. Eu começo a ir por outro caminho. Antes eu seguia o mundo, os desejos do mundo, e agora eu começo a seguir a Jesus Cristo. Agora eu começo a ser imitador de Jesus Cristo. Aleluia. E agora eu começo a viver em santidade. Pastor, mas então agora eu tenho que ser santo. Vai ser uma dureza danada. Santo quer dizer separado. Santo não é você ficar na frente de uma pessoa, ela ajoelhada e orando para você. Isso não é ser santo, é você ser separado para Deus. Santo é você saber que você vive num mundo de pecado, mas que você não faz parte desse mundo. Que você vive no meio de coisas erradas, mas que você não participa das coisas erradas. Que você vive num mundo que só desagrada a Deus, mas você não desagrada a Deus. Que você vive num mundo de fofoqueiro, de escarnecedor, de gente que só quer o mal das pessoas, mas que você não participa disso. Você abençoa, você ajuda, você não joga praga, você não joga maldição, não fala a palavra de maldição. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar até os nossos inimigos. Que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Imagine uma pessoa que odeia você. Uma pessoa que tem raiva de você. Uma pessoa que só fala mal de você. Essa pessoa saber que o inimigo dela ora por ela. Imagine diante de Deus como é que é isso. Deus olhando aquela pessoa que só tem raiva, ira, ódio no coração, que quer a morte da outra pessoa, e aquela pessoa que ela deseja o mal está orando por ela. Como é que Deus vê isso? Esse é o lugar do Filho de Deus, aquele que ora, aquele que abençoa, aquele que perdoa. Por isso que na igreja não são todos que vão ser salvos. Não se engane. Ah, mas eu estou na igreja, eu vou ser salvo. Não. Você vai ser salvo se você for convertido. Você vai ser salvo se você mudou de vida. Você vai ser salvo se você mudou de pensamento. Você vai ser salvo se você mudou de hábito. Você vai ser salvo se antes você era uma pessoa e você deixou o velho homem, a mulher morrer e você nasceu para Deus. Aleluia. Você teve um novo nascimento. Glória a Deus. Hoje você é uma nova pessoa. Hoje as pessoas olham para a tua vida e dizem: aquele homem, aquela mulher não é mais como antigamente. Aleluia. Oh, glória. É o novo nascimento que faz com que você seja salvo. Se você não nascer de novo, não adianta você estar dentro da igreja. Se você não nascer de novo, não adianta você se batizar. Se você não nascer de novo, não adianta você participar da ceia, porque você precisa ser nascido de novo. Aleluia. Para se batizar e para saber o significado de você participar da ceia do Senhor. Por isso, não é o pastor e ninguém que tem que condenar você no teu pecado. Irmão, você não participa da ceia porque você está em disciplina. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não dá essa autoridade para o pastor. A Bíblia não dá essa autoridade para ninguém. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que tem que examinar. Não é a igreja que tem que examinar. É a pessoa que tem que se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
E assim coma deste pão e beba desse cálice. É você que tem que se examinar. O que o Espírito Santo está falando para você nessa noite que você precisa mudar? O que o Espírito Santo está falando para você nessa noite que está desagradando a Deus? É você que tem que se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesmo. E então coma deste pão e beba deste cálice. O pastor da igreja não tem poder para julgar ninguém. É você que se examina para tomar da ceia. É você que se examina, confessa teus pecados e então você sabe o significado do corpo, do pão e do suco de uva. E então você participa da ceia porque você é filho de Deus. Porque você é convertido, porque você nasceu de novo. E olha o que o apóstolo Paulo continua falando. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Como é que eu como? Como é que eu tomo a ceia para a minha própria condenação? Quando eu não sei o que eu estou fazendo. Quando eu não compreendo o que eu estou fazendo. Quando eu não confesso os meus pecados, quando eu não nasci de novo, quando eu não faço parte do corpo de Cristo, quando eu estou na igreja de qualquer jeito. Crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Crente carnaval, crente disfarçado dentro da igreja. Oh, glória a Deus. Tem o crente carnaval agora. Vem de máscara na igreja. Se você não entende o que é a ceia do Senhor, você está tomando a ceia indignamente. Aleluia. Pastor, então criança não deve tomar ceia? O que às vezes acontece é de uma criança que não está agindo de má fé. Ela vê você comer o pão e tomar do cálice, ela vai lá e pega. Porque é criança. Ela faz isso copiando o adulto. Mas, pelo certo, não é deixar a criança tomar. Porque ela não sabe o que ela está fazendo. Para você participar da ceia do Senhor, você tem que saber o significado. Para você se batizar, você tem que crer primeiro. Se você não crer primeiro, você não pode se batizar. Por isso que nós não batizamos criança, porque criança não crê. Quem crê é os pais. Ela precisa entender o que ela está fazendo, crer no que ela está fazendo para depois se batizar. Mas pastor, qual é a idade da criança se batizar? Não tem idade. Depende da razão, da idade racional da criança. Tem criança que demora mais para entender, tem criança que já entende desde novinha. Então, dependendo da idade racional, se a criança entendeu o que é crer em Jesus, ela pode se batizar. Se a criança entendeu o que é a ceia do Senhor, ela já pode participar da ceia. Os pais é que tem que ensinar para a criança que ela não pode participar da ceia sem saber o significado. Já tem que vir de casa isso daí. Porque o pastor não vai tirar o suco e o pão da mão de uma criança e fazer ela chorar. Porque ela não está fazendo isso de má fé. Mas os pais que são cristãos têm que ensinar. Olha, você tem que se batizar depois que você crê. E depois que você crê e entender o que é a ceia do Senhor, então você pode participar da ceia. Essa é a maneira correta de se participar da ceia do Senhor. Sabendo o significado daquilo que você está fazendo. Sabendo que a ceia representa o sacrifício de Jesus. Sabendo que com a ceia, com o pão e com o suco de uva, você se alimenta espiritualmente de Jesus. E que você precisa desse alimento espiritual para a tua alma. Para que a tua alma esteja forte. Para que o teu espírito esteja forte. Para que quando apareça o pecado, quando apareça a tentação, você derrote o pecado. Você derrote a tentação. Você derrote Satanás. Você derrote os demônios. Você derrote todo o mal que tenta fazer você se afastar da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com esse alimento espiritual, você fica mais forte. É o alimento da palavra, é o alimento da ceia. Você precisa se alimentar.
Então não falte ceia do Senhor. Porque você sabe, eu preciso alimentar a minha alma. Do mesmo jeito que o meu corpo precisa de comida física, a minha alma precisa de comida espiritual. E essa comida espiritual você vai encontrar na ceia. Você vai encontrar na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, terminando aqui, ainda o Paulo fala assim, ó. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui está falando que você tem que fazer uma autoavaliação de você, para você participar da ceia. Você mesmo precisa se julgar. Porque quando você está se julgando, não é você que está se julgando, é o Espírito Santo que está falando para você, não, você está errando. E aí você é repreendido pelo Senhor. Porque o Senhor é o Espírito Santo. Porque Deus é o Espírito Santo. Amém. Nesse momento, quando você está se auto-julgando, quando você está entendendo que você precisa confessar, quando você está entendendo que você está precisando mudar, você está sendo repreendido pelo Senhor. Isso é uma coisa entre você e Deus, particular. Você precisa fazer uma autoavaliação do conserto que você tem que fazer com Deus para você participar da ceia. Do conserto que você tem que fazer com Deus para você se batizar. Ah, pastor, mas se for para mim me consertar e eu ficar certinho, então eu nunca vou me batizar. Não, a Bíblia diz que você se batiza e depois o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Com o batismo, você vai ter força para detonar o pecado. Você vai ter força para mudar de vida. Você vai ter força para mudar de comportamento, mudar de hábito. O batismo vai te dar essa força. Aleluia. E depois você se alimenta espiritualmente de Jesus através da ceia e se alimenta da palavra. E aí você se torna uma rocha inabalável. Amém. Os ventos podem vir, as tempestades podem vir, os problemas podem vir, as doenças podem vir, as mortes podem vir, não importa, você se torna uma rocha inabalável. Aleluia. Você pode até ficar flexível com as tempestades, mas você não cai. Aleluia. Você continua de pé. Então isso é a importância. Nós estamos aqui hoje tomando a ceia do Senhor, para que a gente seja uma rocha. Então aqueles que entenderam, aqueles que são batizados, aqueles que entenderam o significado da celebração da ceia do Senhor, da maneira correta de celebrar a ceia do Senhor, eu queria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus, para que a gente fizesse uma oração. E que vocês todos orassem assim comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu entendi Eu entendi que eu sou que eu sou pecador. pecador. Mas eu sei Mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo que o sangue de Jesus Cristo me lava me lava de todo de todo o pecado. pecado. Eu sei Eu sei que a partir do momento que a partir do momento que eu confesso que eu confesso os meus pecados, os meus pecados, Deus Deus joga joga esses pecados esses pecados no mar no mar do do esquecimento. esquecimento. Eu creio Eu creio que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. é o Filho de Deus. Eu creio Eu creio que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, a partir de hoje, a partir de hoje, vai se tornar vai se tornar o meu Senhor meu Senhor, e o meu Salvador. meu Salvador. Eu creio Eu creio que Jesus Cristo que Jesus Cristo se manifestou se manifestou para destruir para destruir todas todas as obras do diabo, da minha vida, da minha família, da minha casa, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, meu Deus, Deus, que eu te peço, nesse momento, nesse momento, escreve escreve o meu nome meu nome no livro no livro da vida do Cordeiro, porque eu quero porque eu quero te servir te servir até o último dia até o último dia da minha da vida. minha vida.
Nesse momento, meu Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E todas as obras do diabo são destruídas da minha vida, da minha família e da minha casa agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus.